Eu já ouvi pessoas dizendo que a voz do povo é a voz de Deus, mas isso não procede das Escrituras. Aliás, muito pelo contrário, as Escrituras mostram a multidão como algo bastante distante da vontade do Senhor. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos retomar nosso estudo do Evangelho de Marcos, estamos no capítulo 15. Nesse momento da nossa história, nós temos Jesus Cristo em Jerusalém. Ele já foi traído, ele já foi aprisionado e houve já uma simulação de um julgamento, porque na verdade já tinham a sentença decidida antes do julgamento, as testemunhas foram forjadas, todo o processo do julgamento foi desobedecido, para então saírem com uma condenação que já estava decidida antes do julgamento começar. Nesse ponto, então, da história, começa o capítulo 15. Isso aconteceu ao longo da noite. De manhã bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, que é chamado de Sinédrio, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então eles discutiram e decidiram o quê? Amarraram Jesus e o levaram e o entregaram a Pilatos. Os romanos tinham invadido a terra de Israel, como invadiram muitos países, e eles tinham uma política de tolerância limitada. Eles permitiam que os povos continuassem com as suas religiões, com os seus ritos, eventualmente até mesmo com serviços de guarda. Então, o templo em Jerusalém mantinha os seus guardas, e eles podiam, inclusive, aplicar a sua lei local, com exceção da pena de morte. A pena de morte só os romanos poderiam aplicar, ainda que em Israel eles permitiam que os judeus aplicassem a pena de morte no caso de profanação do templo, porque era uma maneira de Roma também regular o quanto de aperto que eles davam num povo para que isso não gerasse rebeliões continuamente. Então os judeus não podiam assassinar Jesus, eles não podiam fazer isso, porque então se tornariam assassinos aos olhos do poder romano e responderiam por isso. Eles precisavam que o poder romano assassinasse Jesus. Então levaram Jesus a Pilatos. E Pilatos perguntou para Jesus: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus respondeu: "É como você diz." Conforme a tradução que você for ler, vai variar um pouquinho a forma de apresentação dessa frase, mas o que o original em grego quer dizer é que Jesus confirmou. Ele deu para Pilatos: "É isso que você está dizendo, é isso mesmo." E os principais sacerdotes acusaram Jesus de vários crimes. Vejam que eles forjaram um julgamento entre eles, decidiram então pela morte de Jesus, como não podiam executar, levaram para os romanos. A acusação que eles tinham para os romanos não valeria nada, porque a acusação era de se dizer filho de Deus. Para os romanos isso não era algo que levasse a pena de morte. Então eles arrumaram vários crimes para acusar Jesus. Isso aqui é um ponto importante. Houveram várias falsas acusações. Diante da lei de Israel, não da lei romana, se alguém acusasse o outro de um crime, acusasse falsamente, quem acusou receberia a pena do crime. Então isso aqui é um ponto importante. Eles fizeram isso com total desleixo da lei, da ética, da moral, da decência. E aí Pilatos perguntou a Jesus: "Você não vai responder? O que você me diz dessas acusações todas?" Mas, para surpresa de Pilatos, Jesus não respondeu nada. O nosso processo judicial, no nosso direito, ele herdou muita coisa do direito romano. Foi o direito romano que estabeleceu, por exemplo, o contraditório, que uma parte acusa e a outra parte tem o direito de contradizer essa acusação. E Jesus não contradisse, ele não se deu ao trabalho de tentar rebater essas acusações. Ele estava plenamente ciente que era tudo forjado, que era tudo fraudado. Tentar exercer uma defesa não faria sentido algum, e especialmente porque se houve um único homem inocente na face da terra, esse homem foi Jesus, o homem perfeito, o homem que nunca pecou. E os principais sacerdotes, então, estavam ali com a multidão, e havia um costume na época da Páscoa. A Páscoa é uma tradição fortíssima para Israel até os dias de hoje, é onde se celebra a saída do povo de Israel da escravidão do Egito, e a partir dali começa, então, de fato, um processo de formação da nação de Israel. Porque é no deserto, entre
a terra do Egito e a terra de Israel, é no deserto que essa nação se forma, com a sua cultura, com a sua legislação, com a sua identidade nacional. Então é uma festa muito importante porque marca esse momento. E havia um costume, né, um costume local, que o governador romano, ele, para presentear o povo nessa ocasião tão importante, ele soltava um preso. Ele entregava alguém de volta para o povo de Israel. E aí estava ali um homem chamado Barrabás. Esse nome é curioso. Barrabás quer dizer literalmente filho do pai. O nome desse homem significava o filho do pai. E aí nós temos ali sendo julgado o filho do pai, que era Jesus Cristo. E aí então a multidão então pediu a Pilatos que libertasse um prisioneiro como era costume. Veja que confusão que é ser da multidão. Uma multidão recebeu Jesus dias antes na sua entrada triunfal. Agora essa multidão vai até Pilatos e parece ser que essa multidão está motivada pela festa, né? Opa, é hora de soltar um preso. É hora do governador romano dar o nosso presente. Né? Roma, que tanto matou e tanto aprisionou, qual é o presente? Devolve um dos nossos. A multidão parece estar ali para isso. Mas a liderança já manipula essa multidão para que eles peçam o preso, o Barrabás, e não Jesus Cristo. Porque aqui a Escritura fala que Pilatos perguntou, né, para a multidão, vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Porque ele entendeu que os chefes prenderam Jesus por inveja. Então o raciocínio é mais ou menos o seguinte, Jesus está preso por inveja dos chefes. Os chefes não são o povo. Então eu vou oferecer para o povo o assim chamado rei dos judeus, porque ele viu que Jesus era um homem pacífico, que a proposta dele de reinado não era uma proposta de reinado terreno, de pegar em armas, de expulsar Roma. Então ele falou assim, vou fazer uma agrado para o povo, né? Pensando assim que havia uma separação entre a liderança e o povo. Só que a liderança conseguiu manipular o povo e o povo pediu então o Barrabás, né? Entreguem Barrabás. E o Barrabás havia cometido assassinato durante um ato lá, então era um crime sério. E o povo pediu, não, a gente quer o Barrabás. E aí o Pilatos perguntou, e o que eu faço com esse aqui, né? Esse que vocês chamam de rei dos judeus? E aí a multidão começou a gritar para crucificar. Veja que quem pediu a crucificação foi a multidão, o povo. Então a gente não pode ir atrás de ditados populares como esse que eu citei no começo, né, que diz que a voz do povo é a voz de Deus. A gente tem que ter muito cuidado. Muita gente tem esses ditados populares na ponta da língua como se eles expressassem a verdade. Tantos e tantos são ditos, né? Por exemplo, tem um ditado que fala assim, quem não deve não teme. Nós estamos vendo o julgamento de Jesus Cristo, o único homem sem pecado que já pisou na face da terra e ele foi condenado à morte e foi executado. Ele nada devia e ele foi executado. Então, quem não deve tem que temer a injustiça, porque a injustiça existe. E se usa muito esses ditados. E nós temos em contraste a palavra de Deus. Nós temos os textos sagrados para nos mostrar como nós devemos nos conduzir, e não por ditados populares. Eu quero ressaltar isso porque muita gente do meio do povo de Deus tem se perdido usando ditados populares como se fossem a fonte da verdade. E a nossa fonte da verdade é a Escritura Sagrada. E eles se contrapõem, esses dois mundos, né? A voz da multidão e a voz de Deus, que é a sua palavra. Então ele convida a ler as Escrituras Sagradas, a interpretar as Escrituras, a colocar no seu coração e aplicar na sua vida prática. E deixar de lado esses ditados populares que têm tanto erro, tanto ensino errado, equivocado e contrário à vontade de Deus, como esses dois exemplos, né, de dizer que a vontade de Deus é expressa na voz do povo, sendo que foi o povo que pediu para condenar Jesus Cristo, e esse outro que diz que não deve temer quem não deve nada. Jesus Cristo nada devia e foi executado de uma maneira cruel e vil. Então a multidão gritou mais ainda, né, porque Pilatos perguntou, que crime que Jesus cometeu? Né, porque vocês querem que soltem o Barrabás, que é assassino, e querem que deixe preso esse Jesus. O que ele fez? E a multidão só gritava cada vez mais, crucifica, crucifica. E aí, para acalmar aquela multidão, né, festa de Páscoa, gente. Tem um relato do historiador Flávio Josefo que fala que Jerusalém chegava a ter mais de 1 milhão de pessoas na época da Páscoa. Pessoas acampavam, faziam barracas. Então, era muita gente. Isso aqui rapidamente podia virar um incêndio naquela cidade. A multidão podia fazer uma revolta e podia morrer muita gente. Aí ele resolveu acalmar a multidão,
E para acalmar a multidão, o que ele fez? Ele mandou açoitar Jesus, que ele sabia que era inocente, e entregou aos soldados romanos para que ele fosse crucificado, para que ele fosse executado, para que ele fosse assassinado. Então Pilatos faz uma escolha para ele manter a posição dele de governador, de alguém que estava ali defendendo o interesse romano e mantendo a paz nos territórios dominados. Ele pegou um homem que ele sabia que era inocente e ele mandou torturar esse homem e depois assassinar, para agradar o povão. Então, muito cuidado com essa ideia de povão, de multidão, né, de voz do povo. E também muito cuidado se você for uma pessoa que estiver em posição de autoridade, seja a autoridade dentro da sua família, do seu grupo, que você exerce de alguma maneira essa autoridade, dentro de um governo, de uma empresa, de uma instituição religiosa. Muito cuidado com os seus critérios, muito cuidado com as suas decisões. Não escorregue para decisões em que você está preocupado muito mais em agradar a multidão do que fazer a coisa certa. Olha onde isso pode levar. Então os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como pretório, e chamaram todo o regimento, toda aquela quantidade de soldados da região ali, eles chamaram. Era muita gente. Então eles pegaram Jesus e vestiram ele com um manto vermelho, que era uma roupa típica para um comandante, ou talvez até para um rei, né? O manto vermelho, e colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, o saudavam e zombavam, dizendo, né, ó, rei dos judeus. Fizeram aquela figura ali de zombaria mesmo, né? Um manto vermelho, um homem já espancado, né? Jesus já tinha sido espancado pelos judeus durante o julgamento, e aí fizeram aquilo ali para se divertir, né? Com um homem absolutamente inocente. E batiam na cabeça de Jesus com uma vara, imagina ele com uma coroa de espinhos na cabeça, eles ainda vinham e batiam com uma vara ali em cima, imagina a quantidade de dor que eles causavam, de sofrimento. Cuspiam nele e se ajoelhavam fingindo adorar Jesus. E quando eles se cansaram de zombar, veja, eles fizeram isso até se cansarem. Tiraram o manto vermelho de Jesus, vestiram ele com as roupas dele e levaram para ser crucificado. Aqui nós temos mais uma vez uma situação que pode servir de alerta para nós. Se nós pensarmos que cada soldado desse era um homem em posição de autoridade, eles estavam exercendo a autoridade do governo, né? Eles estavam ali em posição de serem os militares, os soldados. E eles usaram essa posição de uma maneira muito vil, né? Eles usaram isso para zombar de uma pessoa que eles nem sabiam quem era. Para eles, Jesus era só mais um judeu, só mais um daquele povo dominado e oprimido. E eles ficaram ali se divertindo, torturando um homem, né? Esses soldados aqui, eles provavelmente, pelo que se estudou da época de Pilatos no governo, eles provavelmente eram de nacionalidade síria. Eram uma legião de soldados da Síria que servia naquele momento em Jerusalém. Então, para eles, era só um ninguém que estavam ali olhando, e eles escolheram, então, gastar o seu tempo, as suas energias, se divertindo com a tortura de um ser humano. É isso que acontece quando uma pessoa não tem limites, quando alguém pode fazer o que quiser. Aliás, só puxando esse pontinho, né, de não ter limites e fazer o que quiser, tem um salmo que fala que quando Deus queria disciplinar, ou seja, pegar pesado com Israel, ele concedia a eles os desejos do seu coração, dos corações deles, do povo de Israel. E o livro de Juízes, se você já leu, ele algumas vezes fala como o pior nível de perversidade da história de Israel era quando cada um fazia como bem entendia. Então eu convido você a vir sempre para as Escrituras Sagradas. A gente não deve fazer a vida como a gente bem entende, a gente deve se submeter ao ensino das Escrituras. Esse aqui é o nosso conteúdo, o nosso manual de vida. É daqui que a gente extrai conteúdo para as nossas decisões. E se você ler essas páginas, se você se dedicar a esse livro sagrado, você vai descobrir com o tempo que você muitas vezes vai tomar decisões que contrariam o seu interesse. E que isso significa que você vai tomar as decisões mais nobres que sejam possíveis. Você vai fazer a coisa certa, a coisa correta aos olhos de Deus. E que isso é, sim, muitas vezes, o que Jesus falou, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Por isso eu lhe convido, leia as Escrituras, tenha essa prática e também faça isso continuamente, né? Não faça isso ocasionalmente, não faça isso aos domingos, não faça isso no fim de semana apenas, mas tenha todo dia um tempinho para ler uma porção das Escrituras Sagradas e aprofundar o seu conhecimento.
na verdade, que é a palavra de Deus. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.